Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Clube de Realizadores! Uhul! O encontro de junho é muito especial porque o de maio foi tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que todo mundo falou: nós queremos mais Ana Luísa Marinho. Esse assunto não pode se encerrar no nosso encontro de maio, queremos mais. E o nosso encontro de maio foi sobre dinheiro. Ana Luísa Marinho nos presenteou com sua presença, seu conhecimento a respeito do tema bufunfa, money, cascalho e o quanto isso é importante para as nossas vidas e que tem um lugar de importância, né? E no mês de junho a gente resolveu continuar esse papo com a parte 2 do tema dinheiro, onde a Ana Luísa vai compartilhar com a gente o método que ela usa de organização financeira e de outras que outras pessoas usam também. Bem-vinda, Ana, muito obrigada. Muito obrigada, Vê. Obrigada a todas as que estão presentes aqui, todos que vão assistir a gravação. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Vou compartilhar uma tela e me apresentar um pouco para quem não me conhece. Eu trabalho numa instituição financeira, já expliquei isso para algumas pessoas, já há 20 anos, comecei a trabalhar bem nova mesmo, e fiz formação em comunicação, por incrível que pareça, apesar de não ter exercido, assim, trabalhado com comunicação, eu tenho muito carinho, né, pelos jornalistas, publicitários, enfim, na minha família tem gente do audiovisual também. E fiz mestrado em psicologia, tenho MBA em administração e recentemente, eu não sei se está dando para ver, né? Porque aqui ficou como se eu fosse economista, mas vocês enxergam economista comportamental? Que como eu tenho uma barrinha aqui, eu estava me apresentando aqui como economista comportamental, mesmo sem ter formação em economia. Como é que é isso, Ana? Economia comportamental é uma área de estudos relativamente recente, ganhou muito destaque na última década, né? A gente tem um psicólogo, que é o Kahneman, que ele ganhou Nobel em Economia, tem um livro muito famoso chamado Rápido e Devagar, né? Temos também um outro economista comportamental que também ganhou um Nobel em Economia, que é o Richard Thaler, ou tem gente que fala Richard Taylor. Ele é economista mesmo, e o que é isso? Que área é essa, que é economia comportamental, né? É uma área de estudos que investiga comportamento em relação não só a dinheiro, mas principalmente em relação ao dinheiro na prática, né? Porque a gente tem muitos estudos da economia clássica que mostram e apresentam modelos e que, em alguns contextos e situações, as pessoas começaram a observar que, como esses modelos partiam de um pressuposto de que o homem é um ser racional, que vai avaliar o custo-benefício, que vai pensar muito bem diante de uma situação de consumo, de tomada de decisão de investimento, enfim. O modelo parte do pressuposto de que o homem é um ser racional. E aí, na prática, muitos estudos foram vendo que não, essa racionalidade ela não era demonstrada na prática, né, em alguns contextos, especialmente. E então juntaram-se economistas, psicólogos, muitas vezes até sociólogos, antropólogos, mas principalmente também muitos profissionais da área de neurociências, né, para investigar esse comportamento na prática. E apesar de não corresponderem a comportamentos racionais, eles são muito previsíveis, né? Então, um livro também muito famoso de economia comportamental fala justamente dessa questão de ser irracionalmente previsível. O nome do livro é esse, Irracionalmente Previsível. E aí, enfim, eu posso até depois, como eu faço parte do clube há muito tempo, né, há muitos anos, eu pretendo continuar. A gente, em outras oportunidades, eu posso também falar de outras curiosidades, né, desse campo de estudos. Mas hoje eu vou falar sobre métodos de organização financeira.
E aí, vou contar um pouco com a participação de vocês, gente. Por que usar um método, né? O que é um método, afinal? Né? Se alguém quiser falar agora um pouquinho, fique à vontade, senão eu vou seguindo aqui, né? Mas aí a V me avisa, quando for para dar uma pausa, quando alguém tiver uma pergunta, podem ficar à vontade para perguntar a qualquer momento. Peguei aqui um conceito, né, na internet. Um método é um procedimento, é uma técnica, é um meio de fazer alguma coisa, né? E eu uso muito a expressão um método é um modo de fazer, né? Se você tem um bolo e você tem uma receita, naquela receita ali vai ter o método para chegar a esse bolo, né? Muita gente gosta de usar a palavra metodologia, mas metodologia fala de um conjunto de métodos, né? Então, a gente fala, eu criei uma metodologia. Provavelmente essa pessoa criou um método, um modo de fazer, né? E aí é legal, porque se no seu campo de estudos você também estiver criando um modo de fazer, você fala que você criou um método. É melhor do que falar que criou uma metodologia. Bom, e nesses modos de fazer, né, tanto para o bem quanto para o mal, existem os hábitos, né? Então, quando eu falo, né, do comportamento das pessoas na prática em relação ao dinheiro, eu estou falando de hábitos, né? Então, o meu objetivo aqui é que alguém saia com alguma vontade de seguir um método, nem que seja para experimentar e falar, não vou seguir esse, vou mudar para outro, tudo bem. Mas se eu conseguir mostrar a vantagem, mostrar o quão mais fácil é você seguir um passo a passo, porque se você... Imagina o seguinte, você faz um bolo de chocolate que é muito bom, né? E aí depois você quer repetir esse bolo. Não é melhor repetir essa receita e repetir, 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 do que você depois querer inventar muito em cima de uma receita e cada vez fazer uma receita diferente? Você não vai ficar expert nessa coisa se você não repetir muitas vezes a mesma coisa, né? E o que tem mais chance de funcionar, né? O que for mais prático, o que for mais simples. Na economia comportamental tem alguns jargões, né? E um deles é: se você quer que alguém adote um comportamento, torne o mais simples possível, o mais fácil possível, né? Então, um livro que eu amo, que eu já citei muitas vezes aqui, mas que eu não me canso de repetir, é O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Ele fala um pouco da psicologia positiva, como, enfim, dos autores que deu essa disciplina em Harvard, né? Mas ele fala muito de hábitos, né? E aí o autor dava exemplos pessoais, né? Então ele falava, olha, eu estava chegando em casa tarde, eu ligava a TV e ficava na TV até 11 da noite, quando eu via já estava na hora de dormir, eu estava só comendo fast food na frente da TV e muito cansado. E há anos eu não lia, há anos eu não tocava violão, várias coisas que ele queria fazer, ele estava com essas coisas paradas, né? E aí ele falou, não, então vou mudar. Ele pegou as pilhas do controle remoto, colocou num lugar bem longe, e aí toda vez que ele chegava em casa, o primeiro impulso era ligar a TV, só que aí ele tinha que pegar a pilha. Aí começou a dar trabalho pegar a pilha. E ao lado do sofá ele deixava um livro ou o violão. Então, a cada dia ele escolhia violão, livro, acabava dormindo mais cedo. Aí ele falou, quero fazer atividade física, então como é que eu posso tornar fácil esse hábito? Ele dormia com a roupa que ele ia para a academia, ele acordava, só colocava o tênis, a mochila dele da academia para tomar banho e tal, já estava toda pronta. E assim ele foi citando como ele foi simplificando, dificultando escolhas que ele não queria ter, simplificando e facilitando as escolhas que ele queria ter, e assim conquistando novos hábitos, né? E com o dinheiro, o que eu quero dizer, independentemente do método que você vai escolher? Todo mundo, sendo autônomo, sendo empresário, sendo uma pessoa assalariada, todo mundo costuma ter uma data em que é mais fácil a entrada de uma receita, principalmente se você tem um cliente principal. Você tem um cliente que já responde ali por boa parte da sua receita, ele todo mês, tomara que seja, né? Algo assim todo mês, né? Mas assim, é mais provável que no dia 5 ou no dia 10 você receba um crédito.
então você já programa todos os seus compromissos financeiros para essa data. Por quê? Ou para uma data, né, para mais próxima possível. Para quem é assalariado, acaba sendo mais fácil fazer isso, né? Então, vou simplificar. Recebi uma principal receita, já coloco ali, no mesmo dia, eu já honrar aqueles compromissos financeiros, aqueles boletos, e já investi um pouco, mesmo que seja R$ 50. Ai, Ana, R$ 50 é muito pouco. Não importa, aqui a gente vai trabalhar um hábito, né? E depois, se você multiplica esses 50 por vários meses, por vários anos, você vai vendo o poder do pouquinho, né? O poder dos juros sobre juros ao longo do tempo, e como um pouquinho, quando é multiplicado e quando é hábito, é excelente. Mas, enfim, o método eu quis dizer para a gente ter um modo de fazer, né? Então, isso que eu falei, recebeu, se você é assalariado, já quita todos os seus compromissos no mesmo dia e já investe um pouquinho, é um método, já é um modo de fazer. Mas eu vou dar agora uns exemplos de métodos mais conhecidos. O autor do livro Segredos da Mente Milionária, acho difícil pronunciar o nome dele, a V pode pronunciar aí depois, ele tem um método, né, que é considerado por muitos como o método dos potes, né? Ele fala o seguinte, que todo mundo, por mais que não tenha uma receita regular, costuma ter um padrão ali. No que eu recebo varia entre, sei lá, 1.500 a 3.000 por mês. Ou outra pessoa pode ter uma receita maior. A minha receita já varia de 3 a 5 mil. Enfim, não importa o quanto é a sua receita, né? O quanto que você está gerando de dinheiro. Ele diz o seguinte, que 55% vai ser para tudo, para você honrar tudo, assim, ó, todos os seus boletos, todas as suas contas da casa, incluindo o supermercado, tudo você vai encaixar e vai corresponder a 55% do seu orçamento. Então, tem gente que chama isso de 55% para o básico, para o necessário, enfim. Pode chamar da forma que for, né? Mas isso num país que a gente fala, que é como o Brasil, em que mais de 70% da população está endividada, segundo os dados da Confederação Nacional do Comércio, né? Se você pega, a gente tem mais de 70% das famílias brasileiras com dívidas e a maior parte das dívidas concentradas em cartão de crédito. Em princípio, olhar algo assim é muito desafiador, mas eu conheço pessoas que usam esse método e que conseguiram se organizar para que recebendo um salário, tudo na casa dela, incluindo o supermercado, tudo ali do mês, equivale a 55%. 10% para lazer e entretenimento, 10% para educação, e aqui é interessante porque ele entende que ao investir em educação, você está investindo em possibilidades de melhorar a sua vida ali no longo prazo, né? Então, não é falar assim, vou pegar esses 10% de educação e vou colocar em outra coisa. Não, ele diz para colocar em educação. E 10% você vai juntar para aquisições futuras, né? Eu tenho uma pessoa na minha família que nunca comprou nada parcelado, bem interessante. É questão de perfil, né? Então, quando ela vai comprar uma geladeira, um fogão, tal, ela sempre junta, compra à vista. 10% para poupança, que ele pensa como reserva para longo prazo, e 5% para doações e presentes, tudo junto, né? Aqui, esse papel da doação nesse método tem um valor que é o seguinte: quando você doa, né, o recado que você está dando para você mesmo, para o seu cérebro, enfim, é de que você tem dinheiro sobrando. Então, ele coloca, gente, doe 5%. Não é assim, não, esse 5%, em vez de doar, eu vou querer torrar. Não, separa outro dinheirinho para você torrar, se você quiser. Mas doe 5%, segundo esse método, porque você vai estar mais conectado com a abundância do que com a escassez. Você vai dar um recado para você mesmo e talvez para o universo, para quem tem abertura com esse tipo de linguagem, de que você tem dinheiro sobrando, que você tem dinheiro em abundância, que você pode até compartilhar, né, esses recursos, né? Outro método, para quem segue a Natália Arcuri, né, no Me Poupe,
e principalmente para quem já acompanhou um dos realities, né, que ela faz, ela sempre usa o método dos envelopes. Foi ela que criou, Ana? Não, esse método existe muito, muito antes dela, mas ao mesmo tempo ela usa super bem, né? O que é isso? Ela entrega para a pessoa vários envelopes, um é transporte, outro é educação, outro é alimentação, o outro. Cada envelope tem um título ali e um valor, né? E é aquele valor que a pessoa tem que usar naquela semana. Aqui eu dei alguns exemplos, gente, porque o título do envelope vai depender do seu perfil, né? Então, você come, você consegue fazer a sua comida em casa, então a sua alimentação ali vai ser, por exemplo, um dinheiro para supermercado, pode ser um envelope para supermercado ou alimentação, outro para transporte, outro para lazer, outro para educação. Se você tem filhos, você vai, com certeza, você pode ter um envelope chamado filhos para N situações que possam envolver que não estejam nesses outros que eu falei, né? Se você tiver, por exemplo, 10 coisas semanais ali, você pode ter 10 envelopes, mas também, se você consegue sintetizar, fica mais fácil. Por exemplo, Ana, no meu transporte eu ando de ônibus, normalmente dá isso, isso, tal, tanto por semana. Coloca esse valor lá em dinheiro para transporte. Ah, não, Ana, eu tenho um carro, eu estou abastecendo, como é que eu faço? Você pode ter semana que você vai ter um valor para encher o tanque e outras semanas você não precisa botar envelope de transporte, ele vai estar zerado. A ideia é você pegar, em média, suas receitas mensais, divide ali por semana e organiza envelopes por semana. Ana, eu faço compra de supermercado uma vez por mês, uma compra maior. Então, essa compra de supermercado, naquela semana vai ter um valor maior, na semana seguinte vai ter valores menores no envelope para a feira, né? Por que separar por semana? Gente, quando a gente lida com dinheiro físico, é um aspecto positivo, é que você está vendo o dinheiro, ele não tem essa virtualidade que um cartão, que um Pix tem, enfim. Mas é muito comum, se você não fraciona isso, o dinheiro ir embora sem você nem ver, né? Então, a ideia de separar por períodos menores é porque ao longo de uma semana, se eu chutei o balde no lazer, poxa, eu já sei que nas próximas não vai dar para ir no mesmo ritmo no lazer, eu vou ter que direcionar mais para o que é necessário, né? Então, numa semana é mais fácil fazer ajuste, é um raciocínio parecido com a semanada, quando a criança é menor, em vez do pai dar mesada, é melhor ele trabalhar a semanada, com valores menores, que às vezes a criança entra numa banca de revista, a gente tem pouca hoje, mas assim, entra num lugar que tem um monte de balinha, um monte de chocolate, um monte de guloseima, já torra tudo ali, logo que recebeu, ele vai ter que esperar uma semana, né? O tempo é diferente, então, da criança é diferente. Então, assim como o educador financeiro, quando o pai está trabalhando mesada, ele fala, cara, começa por semana, aqui no envelope é importante seguir isso, né? Eu já usei muito envelope, né? Inclusive, até hoje eu tenho envelopes de sonhos, assim, né? Eu coloco alguns objetivos em envelope e eu vou colocando dinheiro de tempos em tempos nesses envelopes, né? E já comprei muitas coisas nesse esquema ali. Ah, mas esse dinheiro não está rendendo, não está, não está. É a melhor forma de guardar dinheiro? Não, mas foi uma forma que me ajudou a manter o foco em alguns contextos da minha vida, né? Então, é, principalmente assim, para quem vai tá planejando uma viagem para o exterior, aí você vai comprando moeda estrangeira, aí não tem problema, você vai botando ali no envelope, você vai se aproximando dessa viagem, colocando foco nela, né? Procurando trazer esses sonhos aqui para mais perto do dia a dia, né? E com a pandemia eu parei muito de usar envelope. Real é essa. Mas assim, o que eu uso hoje, né? Qual é o método que eu divulgo? Eu tenho uma linha aqui na minha tela, não sei se vocês estão conseguindo enxergar os 6 gratidão. Vocês conseguem no final da página? O itemzinho do para
para compartilhar fica em cima, mas você falando de gratidão, dá tranquilo pra gente. Dá, tá. Eu não entendo por que fica esse negócio aqui. Eu queria tirar, mas enfim. Não dá para arrastar, não? Ixi. Então, eu não consegui ver, mas enfim, vocês saibam que o último aqui é o gratidão. O que acontece? Além do meu trabalho nessa instituição financeira, eu faço parte da equipe da Oficina das Finanças. Vou até mostrar aqui um pouco não vou parar de compartilhar, mas vou mostrar o site da oficina, que a oficina começou trabalhando programas de educação financeira para as empresas, mas hoje o foco está muito no programa de educação financeira nas escolas, né? O programa foi vendido para a FTD, que é uma editora grande. Para quem é educador, sabe da cobrança da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Ela tem todo um método, assim, professor cumprir a BNCC, foi criada pela Carol Ligoc, pelo Leonardo Silva, né? E aí, na oficina, eles criaram um método chamado Dinheiro para Sempre, que acaba, porque assim, lá a gente sempre conversa muito sobre tudo, né? Então, por exemplo, essa ferramenta pedagógica que já ganhou prêmio, né, para mostrar o fluxo do dinheiro para crianças, depois eu mostro para vocês. E então eu trouxe o método da oficina mesmo, porque é a minha escola, sabe? Já estou desde 2008 fazendo parte dessa equipe, e hoje eu estou mais na parte de pesquisa, né? Mas eu já trabalhei um tempo como consultora na oficina, mas já tem vários anos que acabou. E, ao mesmo tempo, já trabalhei em outras atividades de produção de conteúdo, tá? Hoje eu estou mais focada em pesquisa, que a gente tem um acompanhamento do programa, depois eu posso explicar. E aí, esse é o método da oficina, tem uma borboletinha, não sei se vocês estão vendo, quando o símbolo da oficina das finanças parece uma borboletinha, são duas notas de dinheiro que formam, parece asas de borboleta, né? Uma nota de dinheiro dobrada que faz o dinheirinho, não sei se dá para vocês verem isso pela logo, né? E eles têm um método que é esse, que é chamado de dinheiro para sempre, que é o método dos 6 Gs da sustentabilidade financeira. Quando a Carolina criou esse método, foi principalmente a Carol, e a gente tem uma equipe lá multidisciplinar, né? Tem a minha pessoa com a minha formação, tem outra que é da pedagogia, tem outro que é psicólogo, tem outro que é formado na área só de finanças, enfim. E aí é tudo muito conversado, né? Esse método começou com menos Gs e a gente foi ampliando, né? Porque na sustentabilidade ambiental é muito comum se falar dos 3 Rs, aí depois falaram 5 Rs, 7 Rs. Os Rs da sustentabilidade ambiental, né? Quando eu reutilizo, reaproveito, tem essa questão da reciclagem, né? Então tem os Rs da sustentabilidade, e aí a gente procurou trazer isso para ter uma vida financeira sustentável, você tem que ter hábitos que vão te permitir isso, da mesma forma assim, que se eu quero preservar o planeta, eu não posso consumir tudo da forma que eu quero só para o meu bem-estar individual, a gente tem que pensar no coletivo, né? E aqui também eu vou falar de sustentabilidade financeira, por isso que essa ideia do dinheiro para sempre, né? Que você tem que usar o seu dinheiro hoje sabendo que esse modo de usar tem que te dar a oportunidade de ter dinheiro para sempre, né? Que é o conceito também da independência financeira, né? Você tem gente que vai querer, tem gente que, enfim, se aposenta super nova, continua trabalhando, mas também tem muita gente que vai chegar um momento da vida que, poxa, e se eu me aposentasse bem antes, né? Eu tenho alguns amigos que na faixa dos 30 aos 40 anos, se eles quisessem parar de trabalhar, eles já tinham investimentos ali que garantiam, supriam todo o estilo de vida deles. Precisa ter muito dinheiro para isso? Não, precisa ter um modo de pensar e um modo de agir coerente, né? Tem família
que com R$ 2.000 você mantém ali todo o padrão de vida da família. Tem família que precisa de 5, tem família que precisa de mais. Então, vai depender muito desse seu estilo de vida, né? Esse meu amigo que aos 30 já tinha independência financeira, ele tem um perfil minimalista, né? Ele hoje mora na Noruega, mas ele mesmo morando aqui em Brasília, ele trabalhava num órgão público que tinha ônibus, que buscava um funcionário, então ele ia de ônibus em vez de carro, ele sempre que podia ia de bicicleta para o trabalho. Então, assim, quando ele se mudou para a Europa, ele se adaptou, assim, ele gostou muito mais daquele estilo de vida, porque ele não fazia questão de ter um carro. Ele brinca que, assim, toda a casa dele e da esposa tem que caber em 4 malas, porque eles gostam muito de se mudar, né? Então, eles têm um estilo de vida minimalista, ele gosta de comprar coisas caras também, sim, principalmente tecnológicas. Mas a casa deles sempre foi mais minimalista. Eles já mudaram, já moraram na Itália, enfim, já fui visitá-los na Itália. Não era uma casa muito grande, mas era uma casa num lugar maravilhoso. 30 minutos a gente estava em Veneza, né? E ele ia de bike para a faculdade que ele estava estudando, estava fazendo doutorado. E aquele estilo de vida combina com ele, né? E aí ele até recebeu, assim, o trabalho, o serviço público dele permitiu que ele continuasse trabalhando de lá também, mas ele falou, eu vou pegar esse dinheiro desse salário, porque se um dia o governo me cobrar de volta, falar, não, eu acho que você não deveria ter recebido esse salário, ele nem precisava ter feito isso, porque ele conseguiu uma licença remunerada, mas ele juntou todo o valor da licença como servidor público e investia tudo e vivia com a bolsa dele mais de estudante com os outros investimentos dele, né? E aí, eu vou falar um pouco disso, né? De escolhas que a gente faz e de como esse método funciona na prática. Ana, Oi. o Rafa quer falar. Pode falar, Rafa. Rapidinho, eu vou parar o compartilhamento aqui, tá, gente? Precisa não, Ana. Não? Tá de boas? É para eu ver o Rafa. Ah, tá, entendi. Rafa? Eu levantei a mão sem querer. Eu tô amando a palestra e o bate-papo. Que ótimo, maravilhoso. Então, vou continuar. O que eu vou falar agora é o seguinte: normalmente. Ana, pra gente. Vou compartilhar, mas eu vou falar uma coisa antes de compartilhar que tem a ver com a primeira palavra que vai estar lá. Quando a gente entra na escola e vai, enfim, aí faz a faculdade, aí tem um incentivo para você fazer uma pós-graduação, tal. Tudo é muito pensado no gerar dinheiro, né? Assim, depois que a gente vai vendo que a escola foi criada num modelo para atender a indústria, né? Suprir indústria e tal, papá, você vai vendo que é muito comum, assim, muitas vezes um pai quer para o filho, eu quero que meu filho se banque, tenha a independência financeira dele, né? E muitos pais investem muito no estudo dos filhos porque eles confiam só no gerar. Fica subentendido que eu gerando bastante dinheiro, está tudo resolvido, né? Ou então eu tendo um super emprego, poxa, mundo dos sonhos, né? Ou vai ser empresário, vai conseguir gerar muito dinheiro, tá tudo certo. Só que na prática não é assim. Eu quero até agora passar um vídeo aqui no Instagram que tem a ver com isso que eu estou falando, né? Porque muita gente acha que a salvação está, por exemplo, na Mega Sena, né? E aí eu vou passar um vídeo agora, vou compartilhar a tela. Eu não sei se você pode compartilhar, ver esse, porque é um vídeo do Instagram, não sei se vai dar muito certo aqui. Eu passei o link no WhatsApp. É só você compartilhar a sua tela e abrir Uhum. a sua tela. Então tá bom. Eu vou compartilhar. Qualquer coisa, tenham paciência aí. É um vídeo curtíssimo, gente. Do Gustavo Cerbasi, para quem não conhece, ele é um dos educadores financeiros mais
assim, dos precursores, né, dos mais famosos. Vamos lá. Eu atendi um casal que tinha ganhado na loteria 2 anos antes. Eles tinham ganhado um prêmio na época de 6.700.000 reais e eles vieram me procurar porque estavam endividados 2 anos depois. Era um casal que plantavam soja, alguma coisa parecida. Até então, o patrimônio declarado era de 1,5 milhão de reais. Quando viram aqueles 6.700.000, decidiram fazer umas loucuras. Para de plantar soja, vamos plantar framboesa. Vamos abrir um posto de gasolina, meu tio cuida. Vamos abrir um comércio no shopping, não sei quem cuida. Aparentemente, diversificando carteira para dar certo, mas começou a dar problema em quase tudo. Deu problema trabalhista no posto, foi roubado pelo funcionário da loja. Quando eles chegaram a mim, o patrimônio deles era inferior ao que eles tinham ao ganhar o prêmio. Qual que é o problema quando a pessoa ganha dinheiro muito rápido? O dinheiro não resolve problemas. O dinheiro potencializa as escolhas que a gente faz. Então, se eu sou uma pessoa feliz com pouco dinheiro, eu tenho que torcer para ganhar na loteria, que eu vou ser muito mais feliz. Se eu sou uma pessoa infeliz com pouco que eu ganho, o dinheiro não vai resolver o problema. A pessoa tende a ter problemas maiores com mais dinheiro. Se a gente não perceber que nossas escolhas estão erradas, com mais dinheiro, minha vida vai ficar pior do que com pouco dinheiro. Pronto. Agora eu vou voltar para a apresentação. O que é interessante, gente? Quando eu trabalhava com produção de conteúdo nas finanças, eu não sei se vocês conhecem a Luciana Seabra, que estava entrevistando o Cerbasi. A Luciana morava aqui em Brasília e ela já ia fazer mestrado em economia em Campinas, na Unicamp, né? E eu conheci a Luciana mais ou menos nesse momento, né? E a gente fez alguns freelas juntos. Na época, ela parou o freela quando ela entrou no Valor Econômico e ela tem uma produção muito legal. Então, é uma pessoa que eu indico, vou botar lá no grupo, eu indico, porque eu acho ela muito séria desde o início, né? Assim, eu convidei a Luciana para esse freela, né, a gente produzindo conteúdo, conhecia só o conteúdo dela do blog, mas ela sempre se manteve muito coerente com todas as conversas assim, que a gente teve, né? Ela ensina muito sobre fundos, ela ensina muito sobre investimentos, ela é planejadora financeira. E o Cerbasi também é interessante, porque nessa época que eu produzia conteúdo, eu entrevistei grandes palestrantes, um deles foi o Cerbasi. E que curioso, né? Ele já tinha vários best-sellers nas finanças. E quando eu mandei o e-mail, quem respondeu foi ele, não foi uma assessoria, sabe? Ele foi, mandou livro, tem um livro autografado, porque ele fazia isso para todos os jornalistas, né? Ele criou uma boa relação com todos os jornalistas. E isso me chamou a atenção, porque eu pensei, nossa, esse cara que já tem grana disso, daquilo, esse resultado, na verdade é um cara muito simples, né? E que ele mesmo consegue fazer a gestão do tempo, atender aos jornalistas, né? E claro que ele tinha uma assessoria de imprensa, mas acho que ele deixava mais para outras coisas. Ele ficou ali na linha de frente, fiz a entrevista, e ele foi sempre muito ali receptivo. Então, também são pessoas que eu vejo que mantêm ali uma coerência, né? Para falar também do Léo e da Carol da Oficina das Finanças, eu sou muito suspeita, porque eles também têm uma história de vida muito legal, né? Eu posso depois falar mais sobre isso. Mas, enfim, todo o foco, normalmente, é no gerar, né? E muitos pais acham que é isso que resolve a vida das pessoas. Só que a gente tem, no dia a dia, esse G do gastar, né? Eu prefiro mais a palavra consumir, eu não gosto muito da palavra gastos, mas, assim, como tem o método dos Gs, esse método foi criado pela Carol, eu sempre falei isso para ela, que eu não gostava do gastar, mas ela fala, Ana, mas na prática é o que as pessoas estão acostumadas a ouvir, né? Então, as pessoas geram, gastam, e muitas vezes não sobra nada. E se você quer ter dinheiro para sempre, gente, não tem jeito, você tem que guardar, você tem que conquistar esse hábito de guardar. Ana, é muito difícil, muito difícil. Eu já ouvi que é muito difícil de pessoas que ganham 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, 10 salários mínimos, 20 salários mínimos, gente que tem receita de mais de 30 mil por mês, eu já escutei que é muito difícil guardar. Então, o que fica claro para mim? Que não importa o valor, não importa o quanto, sabe? E até uma coisa que polemizou muito foi uma deputada que foi contra um projeto de educação financeira nas escolas, falando, gente, essas famílias não precisam de educação financeira, o pai precisa de mais dinheiro. Se ela tivesse contato com uma educação financeira séria, ela ia ver que ela falou uma bobagem, porque já assisti filme que mostrava a realidade de pessoas que viviam com menos de $1 por dia, né?
que foi no Netflix, mas tem tanto tempo, e era a história de enfim, 2 estudantes de cinema nos Estados Unidos que foram para Guatemala, que era uma das regiões mais pobres do mundo, que era uma região em que muitas pessoas viviam com menos de $1 por dia, né? E aí, o que eles viram lá? Que quem tinha um pouco mais de inteligência financeira mesmo, o que fazia? Começava a plantar em casa. E só o hábito de ter uma hortinha, gente, fazia toda a diferença na vida daquelas pessoas, porque muitas começavam a se alimentar melhor, porque quem não tinha uma horta se alimentava, sei lá, de milho, tinha uma alimentação assim muito pobre, assim, das principais culturas ali daquela região. E quem tinha uma horta já comia um tomate, uma abobrinha, outra leguminosa, tinha batata. E quem plantava um pouco mais já vendia aquilo ali. Olha ali, mesmo numa realidade em que a escassez estava muito presente, a gente encontrava determinados pensamentos que permitiam algumas pessoas prosperarem. E a pessoa rica daquele filme tinha um salário mínimo, porque tinha um trabalho fixo, ainda tinha essa hortinha, ainda procurava ajudar muitas pessoas ali na comunidade, compartilhava o conhecimento dele, compartilhava alguns recursos, muitas vezes, mesmo tendo muito pouco, né? E, ao mesmo tempo, já vi muitas pessoas, né? E assim, como eu trabalho com finanças, muitas pessoas chegam para me contar histórias, né? Então, recentemente uma pessoa falou assim: nossa, você não sabe o que aconteceu com o tio do fulano, né? Que era o marido dela. O tio do fulano guardava muito dinheiro físico em casa, um senhor de mais idade, e quando ele faleceu, algumas pessoas começaram a cobrar dinheiro na porta do portão, falando: seu pai me devia tanto. E a filha entregava dinheiro para aquelas pessoas, mesmo sem conhecer. E ela falou o montante total que essa filha deu de dinheiro, assim, você falou: não acredito que foi isso, entendeu? Assim, não acredito que ela fez isso. Mas, assim, foi uma pessoa que, depois que o pai faleceu, torrou 2 milhões de patrimônio do pai, assim, tipo, um pouco mais de um ano. E aí você vê que, gente, não é o tanto de dinheiro, é o que as pessoas fazem com ele, né? Então, procura, quando a gente fala de trabalhar hábitos, procura guardar, mesmo que sejam, desculpa, R$ 30, R$ 40, R$ 50 por mês, R$ 10 por mês. O que você vai estar trabalhando aqui é o hábito, sabe? E depois de um tempo você vai ter mais facilidade. E aí, depois de um tempo, você vai botar no. Você está dando um recado para a sua mente, para o seu cérebro ali: olha, eu consigo guardar. Então, e isso é positivo, sabe? Assim, isso te permite depois realizações maiores, né? E aí eu tenho o G do ganhar. Que G é esse, né? Não é o G do gerar. O gerar, eu tive que trabalhar, eu tive que pensar, eu tive que fazer alguma ação para gerar aquele dinheiro. Agora, o ganhar é quando eu ganho um dinheiro de alguém, por exemplo, ou quando eu ganho dinheiro com receitas de investimento. Então, aí sim eu estou ganhando. O dinheiro dessa receita de investimento vai vir você trabalhando ou não, vai vir, enfim. Ele vai vir de uma forma mais suave, né? Muita gente pensa assim, que o ganhar é mais passivo, vamos pensar assim, né? Mas não é tanto, porque quanto mais você aprende sobre onde guardar, mais você consegue ganhar também. O quinto G é o do gerir, né? Oi. Me permite, o quanto a gente usa essas duas palavras erroneamente, né? Principalmente na internet, muita gente fala ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro. E não é isso, né? Não é a palavra ideal. Acho que é bem legal pontuar isso, a diferença entre você ganhar dinheiro, se você está trabalhando para receber, então não é ganhar. Exatamente. Né? É bem legal, assim como a maioria de nós, de comunicadores, já fazer essa distinção agora para a gente começar, né, a falar a palavra correta. É legal. E também difundir, né? Porque como não é algo que está no senso comum, a gente tem que explicar, né? E ter a paciência de explicar. Sempre vai ser uma ideia, né? É interessante porque depois, quando a gente vai se aprofundando em cada um desses Gs, existe um mundo. Então, por exemplo, a sua fala me fez lembrar uma atividade
que no programa da Oficina das Finanças na Escola, a aula é bem prática. Começa com atividade, é um método que a gente chama invertido, né? A criança começa fazendo atividade e depois ela tem uma atividade de mediação, não é teoria, exercício de fixação, teoria, exercício de fixação, é o inverso, é exercício, exercício, porque no exercício você vai aprender. E depois uma mediação para ampliar o seu repertório. Então, a gente tinha uma atividade para crianças de 7 anos que tinham figuras, assim, de um médico, um bombeiro, uma bailarina, uma pessoa no supermercado, com um carrinho de supermercado na mão. E a pergunta, uma pessoa comendo uma maçã, e aí você perguntava ali, pinte, falava para a criança, pinte as figuras em que a pessoa pode estar gerando dinheiro. E aí todo mundo pintava um médico, um jogador de futebol, pintava a bailarina, né? Alguns pintavam, não, uma pessoa no supermercado, quase ninguém pintava a criança comendo maçã. E aí, quando a professora ia perguntar ali, falar, e aí, gente, vamos conversar sobre isso. Por que quase ninguém pintava a pessoa no supermercado? Porque todo mundo associa que ela vai estar lá só consumindo, né? Ela está no supermercado comprando. Mas e se ela estiver comprando para revender no mercadinho que ela tem? E se ela estiver prestando um serviço para uma pessoa que não pode fazer compras presencialmente, mas também não quer pedir no delivery, ou até poderia ser o funcionário do delivery lá do mercado escolhendo para alguém que estava comprando, né? Então, ali eu poderia ter uma atividade, sim, de gerar dinheiro, é só a gente ampliar a mente, né? Ampliar a visão. E a pessoa comendo maçã, e se ela estivesse fazendo uma propaganda, e se ela tivesse... Então, a gente começava a procurar ampliar o repertório sobre cada um desses Gs, né? Porque na hora de consumir, né, que é o G ali do gastar, você pode comprar uma furadeira ou você pode morar, às vezes, você morando num condomínio, vocês podem fazer uma biblioteca de ferramentas e equipamentos. Em vez de você ter todos aqueles que você comprou, você pode ser uma compra coletiva e as pessoas podem compartilhar. Na Alemanha eu já vi, eu falei essa coisa da biblioteca, porque eu já vi na revista uma biblioteca de eletrodomésticos na Alemanha, que era um local que nem era num condomínio, mas era que tinha lá liquidificador, processador, um monte de eletrodomésticos que a pessoa às vezes precisa, mas às vezes não usa tanto, ou às vezes até usa mais. Ela alugava por um período, utilizava e devolvia, como a gente pega um livro numa biblioteca, sabe? Então, assim, em cada um desses Gs existe um universo. Na hora de guardar, tem gente que guarda na poupança, mas tem gente que fala assim, nossa, mas já existe, ó, CDB, LCI, LCA, com a mesma garantia que a poupança, que me permite agora com essa taxa de juros que a gente tem, a Selic, né? Mais de 13% ao ano, me permite ganhar mais do que eu estou ganhando na poupança. Então, assim, para tudo existem mais soluções do que a gente vê normalmente no óbvio, né? O último G é uma pena que ele ficou apagadinho aí. Se eu soubesse, eu tinha jogado mais para cima. É o G da gratidão, né? E por que a gratidão? A gratidão não está aqui por balela, gente. A gratidão está aqui porque existem inúmeras pesquisas que mostram que quando a pessoa é grata, ela é mais feliz, ela é mais próspera, ela se sente melhor, né? Então, assim, no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, que eu citei aqui, o autor fala, escreva todos os dias 3 motivos pelo qual você é grato. E ele foi medindo isso, e depois de meses, quem realmente manteve esse hábito tinha níveis de bem-estar maior, né? E é tão louco isso que a gente muitas vezes não valoriza pequenas coisas do nosso dia a dia, tipo um banho, né? Cara, tomar um banho, ainda mais uma água morninha, você tem ali no conforto da sua casa, é algo, assim, maravilhoso, gente. Tipo, pega uma pessoa que ficou internada 1 mês no hospital, que ela não podia tomar banho, que ela tinha ali toda uma higienização ali no leito do hospital, ou até podia tomar banho, mas era naquele banheiro ali do hospital. Essa pessoa, quando chega em casa e toma um banho, ela se dá conta de que maravilha é essa, né? Assim, então a gente tem todos os dias motivos para agradecer muito, né? Ontem eu vi no Instagram da V, ela falando do céu de Brasília, sei lá. Gente, olha esse céu, olha esse céu.
Gente, esse céu que a gente tem aqui em Brasília, quem está em outra cidade, espero que tenha um céu assim, né? Mas aqui o céu é tipo um espetáculo, entendeu? Assim, o céu da cidade, os prédios são baixos ou as regiões têm casas, você vê o céu na cidade inteira, sabe? Você olha e tem céu, e assim, você não tem isso em São Paulo, em alguns lugares, dependendo de onde você mora, você não tem isso em outras grandes metrópoles. Então, tipo, valorizar isso, gente, não é balela, assim, se você tem isso como hábito, você vai ter resultados melhores, né? E aqui é o fluxo disso tudo funcionando, né? A gente chama do fluxo da sustentabilidade financeira. Tem algum áudio, eu não sei se a pessoa quer falar, eu dou uma pausa, ou você pode fechar, maravilha. Então, aqui tem o fluxo das torneirinhas, né? Que aí a gente está mostrando como se fosse uma caixa d'água. Eu vou só compartilhar um vídeo para dar mais uma noção do que é essa caixa d'água na prática, sabe? Eu não sei se eu falando, eu vou falar e vocês me digam se dá para entender. A gente tem uma ferramenta que é a engenhoca, que a gente realmente coloca água na engenhoca, e tem um balde lá por fora, que é como se fosse a minha caixa d'água, e eu pego a água para representar o dinheiro. Então, veio uma família, né? Tem um pai, às vezes uma mãe, os dois ali gerando dinheiro, entrou recursos na caixa d'água da família. Se a gente deixa essas torneiras abertas do gastar, o dinheiro vai embora. Eu vou tendo sempre que gerar, gastar, gerar, gastar, gerar, gastar. E aí eu aqui quero dar o recado para muitas crianças, desde cedo, que não é só pensar na sua faculdade, na sua pós-graduação, num emprego bom, isso é um empresário que vai gerar muito dinheiro. Se você não administra essas torneiras, esse dinheiro vai embora. E, gente, vai embora independentemente de quanto a pessoa recebe. Eu falei, eu já encontrei famílias com renda familiar de 50 mil, de 100 mil, e o dinheiro só indo embora. Então, assim, você fala, ai, nossa, Ana, mas que absurdo. Mas, sério, às vezes a sua receita, o que você já gera por mês, é muito na visão de outra pessoa que ganha um salário mínimo do INSS. Tá indo tudo embora? Por quê? Assim, por quê? Sabe, assim, dá para seguir um método e fazer diferente? Dá. Então, aqui, ó, entrou no gerar, você pode fechar um pouco algumas torneiras. Essas torneiras vermelhas aí são as torneiras dos juros, que muitas vezes a pessoa ali financiando, fazendo empréstimos, tá indo, às vezes, muito dinheiro com juros que poderia estar sendo direcionado para outras coisas. Ana, empréstimo é ruim? Não necessariamente, depende do contexto. Se você isso dá pano para manga, né? Mas assim, empréstimo não necessariamente é ruim, mas se você está pegando empréstimo para suprir a fatura do seu cartão, porque você está sempre extrapolando, aí sim eu posso dizer que esse empréstimo foi ruim, porque foi fruto de uma falta de autocontrole, né? Imagina o seguinte, que você tem os baldes. Puxa, eu quero subir essa imagem agora, porque aqui eu tenho palavras importantes. Deixa eu ver se eu pego essa imagem de outro jeito no WhatsApp. Eu pegar, vamos abrir aqui. Vamos ver se ela fica melhor. Dá para ver que eu tenho um balde da segurança, um balde de conforto, um balde de independência financeira? Não sei se dá para ver, ou se está muito pequenininho. Dá para ver. Dá. Legal, deixa eu ver se abrindo aqui ao aumento. Aqui a ideia não é que você vai abrir um torneirão para aqui fazendo assim, não dá para ver. Não é que você vai abrir uma torneira gigante para guardar dinheiro. Vamos pensar na ideia de pingos de água caindo num balde, que é a questão do hábito. Ai, Ana, não conseguiu guardar nada. Guarda R$10, guarda R$20, mas guarda todo mês, porque depois você vai ver, assim como um pingo d'água num balde, se você deixar 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma hora esse balde vai encher. E assim, muitas vezes a gente não se dá conta, né? Nessa mesma entrevista da Luciana Seabra com o Serbase, eles falavam de quantas pessoas desistem de guardar dinheiro e de investir, né? Que a palavra mais usada para guardar ali,
muitas pessoas desistem de investir porque elas começam com pouco, aí elas olham e acham muito pouco, acham que nunca vai ver resultado naquilo. E os juros sobre juros, eles têm poder com o tempo, né? E com o tempo, gente, isso se multiplica demais. E aí, a partir daí, você vai começar também a ganhar dinheiro com investimentos, né? Ali, ó, o que seria o balde da segurança? Você quer ter uma reserva para a sua aposentadoria, mais segurança, quer uma reserva para uma questão de saúde, para você poder, às vezes, ir num médico particular, ou num médico melhor, ou fazer um exame. Isso é segurança. Quer ter um dinheiro que vai te dar, enfim, tudo que for segurança para você, vai para esse objetivo aí desse balde, né? Você vai colocar por escrito esses objetivos no método, sabe? E alguém querendo seguir o método, tirar dúvida pelo WhatsApp, eu estou à disposição. Então, por exemplo, no meu objetivo de segurança, tem a aposentadoria, tem essa questão da saúde, mas para muita gente, ó, tem que ter também a reserva de 6 meses. Isso é segurança também. Pega todo o que você precisa para se manter por um mês, multiplica por 6, essa é a reserva de 6 meses. É um valor que todo educador financeiro recomenda que você tenha num investimento bastante líquido, que você possa resgatar a qualquer momento. Gente, isso dá uma sensação grande mesmo, né, de tipo, tô tranquilo, sabe? É algo que merece esse foco, sim. Conforto é aquele valor que você quer para consumo mesmo, né? Desejos de consumo. Ana, eu quero ter um sofá melhor, eu quero comprar uma TV assim, um celular assado, quero comprar um tênis tal. Tudo isso é conforto, né? Pode ser um passeio, um lanche, coloca por escrito. O que é, traduz por escrito esse conforto, né? E sofá novo, viagem para o exterior. Você vai botar ali os seus sonhos, né? E vão ser objetivos mais ligados de conforto. Você pode até separar um curto prazo, médio prazo, longo prazo, né? Independência financeira é aquele dinheiro para gerar mais dinheiro para você. Assim, é uma reserva de longuíssimo prazo. Para muita gente, a reserva da aposentadoria está nesse balde da independência financeira. Não está errado, sabe? Assim, aqui não é muito engessado, né? E até você fala assim, Ana, mas por que esse método para você faz sentido? Porque no outro ele pega e fala assim, vai poupar 10%, vai fazer 10% de educação. Gente, você não sabe o contexto da família. Tem gente que sustenta pai, mãe, filho. Tem gente que é solteiro. Tem gente que é solteiro e está novo, sei lá, tem 20 e poucos anos. Tem gente que é solteiro com perto de 40. Cada um vai ter desejos e necessidades diferentes. Aqui, você define seus objetivos, você define o valor que você vai guardar todo mês, você vai ajustando essas torneiras do gastar. Como assim? Eu, por exemplo, há menos de um ano, eu fiz portabilidade, mudei de operadora, economizei metade do valor do meu plano só nessa portabilidade. E agora eu já vou fazer outra portabilidade para economizar aproximadamente R$19 por mês. Ana, R$19 por mês, pelo amor de Deus, é muito pouco. Pois é, parece muito pouco. Mas se eu pego 19 vezes 12 e eu invisto, parece que eu estou catando dinheiro morrinhando. Não é isso, gente, é só um modo de pensar. Eu vou ter R$228 só de fazer portabilidade. R$228 por ano. Se eu aplicar esse dinheiro, posso chegar a 230, um pouquinho a mais. Pode ser um passeio com a minha sobrinha, pode ser, entendeu? Você vai... se a qualidade do telefone, da linha, da internet for igual, eu fiz um movimento que me deu uma economia ao longo de um ano. E aí, se eu somo esse com a portabilidade anterior, eu tenho R$80. R$80 por ano, já me dá 960. E se você faz isso com várias coisas, por exemplo, só de evitar desperdício na sua casa, sei lá, escovar os dentes com uma caneca, você economiza muito mais água do que você deixar a torneira aberta ali mais tempo.
várias coisinhas de gestão, gente, é impressionante. Se você envolve a família, vê o que dá para fazer, que não vai tirar tanto o seu... Não vai ser nenhum sacrifício isso para mim, fazer portabilidade, dá trabalho uma vez na vida, mas depois não é um sacrifício. E se você vai fazendo isso com todos os seus outros compromissos que permitem algum ajuste, né? Eu ajudo a minha irmã lá na escola da minha sobrinha. Se eu faço isso à vista no início do ano, a escola dá 10% de desconto, 15% de desconto. Gente, isso paga uma mensalidade de um mês inteiro, tá entendendo? Assim, eu não pago toda a escola da minha sobrinha, mas assim, o que eu quero dizer é que esse modo de fazer, tipo, da gente conseguir se organizar, vou quitar meu IPTU à vista, aproveito um pouco do Nota Legal e o resto eu quito à vista. Eu tenho 5% de desconto. Se o seu IPTU sobrar, por exemplo, R$600, né, para você pagar, você vai vendo assim, não, meu IPTU ainda é mais, mas dá R$1.000, né? 50, vai tendo ali descontos, né? Às vezes você pensa, R$50 é muito pouco, R$100 é muito pouco. E isso é um trabalho que a gente tem que fazer, é parar também de pensar que é pouco ou é muito, sabe? Assim, porque quando você valoriza pequenas quantias, você tende a valorizar outras pequenas coisas. Por exemplo, um pensamento de investidor é pegar algo que você quer conquistar no ano. Tem uma pessoa que acompanha nessa área de investimentos. Ele vai botando ao longo de todo o ano que fração aquela ação corresponde ao objetivo do ano dele. Então, por exemplo, uma pessoa que joga tênis e que quer jogar tênis 180 vezes ao longo do ano. Ele botou a primeira vez 1 de 180, 2 de 180, 3 de 180. Cada vez que ele vai jogar tênis, ele posta qual foi a vez e qual é a fração daquilo que ele está conquistando. Essa mesma pessoa faz um outro esporte aquático, e aí ele põe lá 1 de tanto, 2 de tanto. Agora ele já está no 60 de tanto, 65 de tanto. Ele faz musculação quase todos os dias, aí ele volta lá. Primeira vez que ele foi malhar no primeiro dia do ano, né? Foi lá, treinamento. Foi 1 de 300, depois 2 de 300. Entendeu? A pessoa vai botando as frações, e aí você vai vendo que aquele pouquinho, aquela gota no balde, faz muita diferença, sabe? Ana, eu não entendi muito bem isso, Marliana. Eu não entendi muito bem isso. Por exemplo, você sabe que você vai fazer, você sabe que você vai ter aquela despesa, então você investe aquela despesa que você vai ter depois. É isso que você está falando? É isso. Por exemplo, você quer quitar o seu IPTU à vista, mas esse ano você não tinha o dinheiro para quitar o IPTU à vista, né? Você vai ver, poxa, quanto é o seu IPTU? Eu não sei quanto é, mas eu vou pegar um IPTU aqui, que era 980 por ano. Eu vou juntar R$81 por mês. Uma poupança, uma coisa assim? Isso. E aí, 81 por mês já vai te dar 972 no ano. Ou vou juntar R$82, né? Vezes 12, 984 por ano. Vou fazer isso com a educação. Eu estou... apesar de eu não ser mais consultora financeira, tem um casal de amigos me procurou porque eles estavam com muita dificuldade. Eu não cobrei nada por isso, a gente só está batendo papo. E dei algumas tarefas para eles, assim, né? Não é um trabalho remunerado. Mas eles estão juntando dinheiro para quitar a escola dos filhos à vista no que vem. Porque, gente, principalmente aqui em Brasília, a escola é muito cara, né? A escola da minha sobrinha, vamos supor, na cidade que a minha sobrinha mora, a escola já é mais barata, R$1.000 já paga a mensalidade, aqui em Brasília, mais de 1.000. Tá, então vamos supor, a pessoa precisa de R$1.000 de mensalidade por mês, daria 12 mil por ano. Só que, se você chega no início de ano, né, e isso para minha sobrinha, como eu dou uma ajuda, não quito a escola dela, mas assim, dou uma ajuda já há alguns anos,
eu sempre conversei com a minha irmã para a gente fazer à vista no início do ano. Por quê? A escola, no mínimo, dá 10%. Se você chega no ano anterior, a escola está querendo muito dinheiro. Por que a escola quer muito dinheiro? Ela está pagando o 13º dos professores. Ela tem muito encargo, muito compromisso em dezembro. Se você chega para uma escola em novembro, dezembro, já sabe que a pessoa vai estudar lá, você fala assim, quanto que você me dá de desconto se eu pagar o ano inteiro à vista? Uhum. No mínimo 10%. Tem escola que dá 15%. Mas eu vou pegar os 10%. Esse 10% a 15% pode ser investido, né? Reinvestido, colocado numa poupança. Mas o que a gente faz? A gente vai lá e compra brusinha. Mais comum brasileiro é comprar brusinha, exatamente. É uma mentalidade não investidora, que a gente é acostumado com isso. Exatamente, porque, gente, se eu falei de uma mensalidade de R$1.000, só que aqui em Brasília as mensalidades nessa época eram muito mais, então eu estou falando de um desconto ainda maior. Mas se a mensalidade fosse R$1.000, eu estou falando de 1.200 de desconto para um ano. 1.200 pode ser aquele dinheiro que muito pai recebe 13º no fim do ano. E dependendo do 13º do pai, daria para pagar a escola do filho à vista e ter aquele desconto todo. Mas a maioria já chega recebendo 13º e vai cumprir dívidas, né? Então aqui é exatamente, eu achei legal porque você falou assim, não sei se eu entendi bem. Você entendeu melhor do que eu esperava. Você entendeu, geralmente, você entendeu o raciocínio que eu queria passar, assim, de essência, né? Que é, gente, beleza, meu IPTU é isso, vou juntar 80 por mês. 80 por mês no orçamento de muitas famílias não é nada inviável, sabe? Ou então, o que eu posso fazer de extra para gerar esses 80 por mês? E, gente, dá uma tranquilidade muito grande. Aqui em casa a gente tem esse hábito, né, IPTU e IPVA à vista, a gente aproveita o programa, tem um programa do governo que várias cidades têm, né, que você vai dando CPF na nota, ganha desconto, não dá tanto desconto quanto já deu, mas pequenas quantias somadas têm um poder muito grande de fazer diferença, sabe, assim, e ao mesmo tempo você vai vendo, né, que muita gente fala assim, puxa, Ana, eu não guardo dinheiro, por quê? Porque só se vive uma vez, não sei se eu vou morrer. Gente, mas quem eu conheço que guarda é que realiza mais sonhos e projetos. Assim, impressionante. Assim, eu tenho, assim, esse balde, por exemplo, de segurança e conforto. Por exemplo, o Léo e a Carol, eles conquistaram a independência financeira ali por volta dos 40 anos, assim. Se eles quisessem parar de trabalhar, o que eles ganham, né, tudo que eles já fizeram, alimenta essa caixa d'água que retroalimenta até o guardar, entendeu? Eles não usam só para o que eles vão gastar. O que eles ganham hoje dá até para guardar dinheiro, para segurança, conforto e independência financeira. Aí você fala assim, nossa, Ana, então eles são muito ricos. O que é muito rico para você, né? Porque, assim, quando eles tinham a filha deles pequenininha, todos os pais e amigos deles que estavam tendo filhos montavam um quarto mega decorado. Não estou dizendo que isso é errado, estou dizendo que são escolhas, né? Todos os pais traziam empresas de arquitetura, ou então eles mesmos contratavam algum profissional de decoração para fazer o quarto dos sonhos. E eles falaram, gente, eu já moro numa casa legal, já tenho gramado, eu vou botar um colchão aqui em vez de ter um berço, que a criança não corre o risco de cair, não sei o quê. Eles foram fazendo escolhas diferentes, eles não montaram aquele quarto. Aí as crianças foram crescendo e fazendo festas. Gente, festas aqui em Brasília, se eu pegar um estudante de escola particular e ver tipo de festa que o pai banca, é sinistro, assim, tem muita festa que fala, meu Deus, quanto dinheiro. Não estou dizendo que é errado fazer isso, mas eles falam assim, gente, se eu pegar o dinheiro dessas festas, vamos supor, tinha festa lá que ia 15 mil, 20 mil fácil. Se eu investisse esse dinheiro, minha filha pode chegar com 18 e ir para os Estados Unidos. Eu pago uma faculdade nos Estados Unidos, entendeu? São escolhas diferentes, assim, e eles sempre foram pensando nisso. Por exemplo, eles têm muitos afiliados.
eu vou juntar R$10 por mês para cada afiliado. Quando eles fazem 18, eles ganham o que a gente chama de uma muda de dinheiro, né? Que ele pode decidir plantar essa árvore do dinheiro, que vai dar frutos depois. Vão ter muitos que vão pegar aquela muda e já vai, tipo, matar ali de cara, mas eles dão o exemplo deles, e muitos afiliados acabam investindo mesmo. Pega aquele dinheiro que eles juntaram 10 por mês ao longo dos anos. Vou só mostrar aqui para vocês a calculadora do cidadão e já fecho a nossa apresentação, que aí a gente, quem quiser fazer perguntas, pode fazer, mas a calculadora do cidadão está acessível a todos. E aqui eu posso botar assim, eu quero ver a aplicação com depósitos regulares. Vamos pegar 30 anos, uma taxa de juros de 1% ao mês, que agora a gente já tem taxas de juros maiores. Eu vou depositar R$10. Parece nada, né? Mas se você juntar R$10 por 30 anos, você vai ter 35 mil. Tem gente que queria muito mais e acha isso pouco ou muito, depende muito da pessoa. Mas se eu pego R$100 por mês, calculo, vai dar 350 mil. Então, assim, a gente vai começando a ver o valor do pouquinho, sabe? E ao longo do tempo, de uma forma constante, né? Então, eu vou agora fechar e deixar para vocês fazerem perguntas, né? Em resumo, é isso. Eu quis falar, eu falei tantos parênteses que eu não sei se o método da oficina ficou claro, mas só para fechar, o método da oficina você não vai só pensar no gerar dinheiro, você vai pensar como é que eu posso gerar melhor, como é que eu posso consumir melhor, que é o gastar ali, como é que eu posso melhorar esse meu gastar, né? Hoje, para mim, é tranquilo rever o plano da operadora de celular, super tranquilo, para outras pessoas pode não ser, mas tem outros exemplos que a gente pode usar. Como é que eu posso guardar dinheiro de uma forma mais inteligente, aprendendo um pouco mais, vou aumentar os meus ganhos com isso, e como é que eu posso fazendo a gestão disso, né, ao longo do tempo, né, e aí sendo, ao mesmo tempo, fazendo tudo isso, mas sendo grato pelo momento presente, pelo que você tem hoje. Ser grato pelo que você tem amplia muito mais as chances de você conquistar mais. E o método é esse fluxo, né, não é só, tipo, recebe tantos por cento disso, tantos por cento disso. O valor você que vai definir para cada torneira, né? E aí eu vou mandar depois lá no grupo do clube os vídeos que mostram a Engenhoca mesmo, essa ferramenta pedagógica que a gente usa para mostrar para as crianças, porque ela tem o copinho dos juros que estão indo embora do dinheiro, né? Que é algum juro de um empréstimo que você pegou só por falta de autocontrole, mas ao mesmo tempo tem o copinho dos juros dos investimentos. E aí vocês vendo depois esses vídeos, eu acho que o método vai ficar mais claro ainda. E é isso, obrigada, gente. Ana, enquanto você falava, eu lembrei de um livro, desse livro aqui, gente, 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Ele é um superstar da psicologia no mundo. Ele é um psicólogo hoje que consegue encher estádios de futebol com o que ele fala. Ele é muito impressionante. Manda a foto do livro no grupo, ver se eu fiquei interessada. Não conhecia. Como chama o cara? O autor? Oi? Como que chama o autor? Jordan Peterson. Depois eu compartilho lá no grupo com vocês. O livro dele chama 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. E esse livro é muito, muito, muito bom, assim. Ele está falando de algo da pergunta da Marliana para a Ana, né? A Marliana falou, cara, como assim? O quê? Quer dizer que ao invés de eu gastar com aquilo, eu junto, invisto, né? O exemplo de pagar o ano inteiro das crianças com desconto. O Jordan Peterson, nesse livro, ele dá um conceito polêmico, mas que cabe bem nesse aspecto. Ele diz, olha, quanto mais você tem, mais chances você tem de ter mais. E quanto menos você tem, menos chances você tem de ter menos ainda.
ele explica isso na natureza, não é só porque a Ana está falando, não. Ele fala que as lagostas foram os primeiros seres que surgiram, né, lá no fundo do mar. E as lagostas que têm o peito estufado para cima, elas têm mais chance de ganhar uma batalha com outra lagosta por um território do que a outra lagosta que tem um peito retraído. O que eu quero dizer com isso? Que a partir do momento que ela vence aquela primeira batalha, a chance dela vencer as que tem pela frente são muito maiores. Aquela que perdeu, a chance ela tem menos chance de ganhar. E esse é só um exemplo, mas o que ele quer dizer e que ilustra bem é isso, né? E que a Ana falou muito bem, se você junta o dinheiro, você ganhou R$ 1.200 por ano na Escola dos Meninos. Você pode pensar que você, entre aspas, ganhou R$ 1.200 por conta dessa ação. Exatamente. A pessoa que está endividada, ou seja, a pessoa que tem menos, a pessoa que não tem condição nenhuma de pagar as coisas à vista, ela acaba pagando mais juros e pagando mais, ela fica com menos, né, no final das contas. Então, só para reforçar e ilustrar aí o ponto da Ana, que foi muito interessante, né? A questão de pagar à vista é fundamental. E, por exemplo, os meus avós que ganham aposentadoria e de salário mínimo são as pessoas que mais têm na família para ajudar todo mundo. É muito impressionante. Os meus avós que levam uma vida simples, regrada, sempre tem. Nunca falta. Sempre tem para comprar um picolé, sempre tem para comprar um tecido para o novo vestido, sempre tem quando um filho precisa. Meus avós, eles viajaram para o exterior, para Terra Santa, que eles chamam, né? Porque eles são bem religiosos. Caraca! Eles viajaram para mais de 6 países. Com a igreja, o meu avô ganha o salário mínimo. Então, é só para ilustrar aí que se você ganha mais de um salário mínimo, você tendo a gestão correta, tendo atitudes mais conscientes, como a Silvinha colocou aqui no bate-papo, muda tudo, muda o jogo, né? É isso. Alguém mais gostaria de comentar? Regina, depois Maria Carolina. Boa noite, Vê, saudade, Ana, parabéns. Obrigada. Muito bacana, apesar de que eu sou meio impulsiva, não sei guardar dinheiro, infelizmente. Tento e não consigo. Tenho dicas. Mas também não vivo endividada, não. Eu queria lhe perguntar o seguinte, lógico, você já deve ter ouvido falar nesses bitcoins, né? Nesse guarda-dinheiro, vários golpes que muitas pessoas já caíram, né? Com a promessa de ter sempre o dobro, de ganhar muito mais com facilidade, né? E as pessoas acabam caindo nessa tentação, né? Nessa tentação, exatamente. Uhum, isso é importante. Né? Uhum. Aí... Opa, pode falar. Não, aí eu queria saber de você justamente isso, né? As pessoas prometem uma maneira fácil de guardar dinheiro, recebendo muito mais, né? E, no entanto, é um golpe. Às vezes você guarda... Você sabe o que é? Você guarda um tanto de dinheiro, aplica todo e quando vai ver, perdeu. Aí você sabe, eu disse a você, eu não sei guardar dinheiro. Agora, para guardar dinheiro, eu preciso comprar aqueles títulos de capitalização que você não consegue tirar só com 3, 4 anos. E se você tira, você perde muito, né? Até o título em si, ele não é nem um tipo de investimento, mas ele acaba te forçando, né? É uma forma de você concorrer a sorteios, né? Que nunca ganha, que eu nunca vi ninguém. Até que eu já vi, porque eu fui gerente de banco 10 anos, né? Então, assim, a gente de vez em quando entregava os prêmios, né? E já entreguei prêmios altos. Só que o título a gente tem que explicar, até mesmo quando eu trabalhava como gerente, eu explicava que não era um investimento. Porque um investimento, ele tem regras e um modo de funcionamento que são
são um pouco diferentes. Por exemplo, um título de capitalização, se você tira um ano depois, você perdeu 80%. Então, você está ali concorrendo a prêmios, mas você pode resgatar o valor com a remuneração baixíssima, ele rende muito pouco, não é só, é menos que uma atualização monetária, mas enfim, é o preço que você está falando para concorrer a prêmios, e também quando você fala assim, poxa, eu não consigo guardar, e se no título você fica até o final, pelo menos nesse título, ele está te forçando a ficar até o final, para pelo menos receber o principal. Até o final eu fico. Isso já é um começo, Regina, já é um começo. E aí, sobre a questão dos investimentos, né? Por exemplo, bitcoins. Você vai ter gente séria que investe em bitcoins e que vai sempre te dar os toques assim. Por que eu falei dos baldes, por exemplo? E falei, coloca objetivos claros em cada balde. Então, em segurança, você vai botar lá aposentadoria, saúde, etc. Em conforto, você vai botar viagem, sapato novo, enfim, o que você quiser que for conforto para você. Na independência financeira tem o valor que você junta no longo prazo e tem também uma parte que é para você comprar livros, para educar, para você aprender mais sobre dinheiro e poder potencializar isso, né? Quando você põe nomes nesse pote, por exemplo, estou juntando dinheiro para ir para a Grécia. Você está sendo bem específico, né? Fica mais fácil de você se manter firme ali no seu propósito de guardar, né? E aí, eu particularmente, até pelo meu perfil comportamental, tal, eu não tenho tantos investimentos em renda variável, né? Mesmo quando a taxa de juros estava bem baixa, o que aconteceu? Quando a gente estava há pouco tempo com uma taxa de juros 2% ao ano, de menos de 2 anos, há 2 anos atrás, a gente estava com uma taxa baixíssima. Então, começaram a surgir muitas pessoas, desde assim, de traders que, tipo, prometem ganhos incríveis no curto prazo, né? De uma forma que pegou muita gente ali despreparada para investir. Quanto você tem gente muito séria que que estuda sobre investimentos, ensina sobre investimentos e te ensina a direcionar para a renda variável recursos de determinados objetivos. Por exemplo, quem tem filhos, né, e às vezes começa um investimento assim que o filho nasce, vale a pena direcionar uma parte para renda variável, porque já existiu também muito estudo falando, poxa, ao longo de 20 anos aqui, normalmente, esses tipos de investimento rendem muito mais do que renda fixa, né? E o seu filho vai crescer, você está pensando lá daqui a 20 anos, daqui a, às vezes 25 anos, então vale a pena você ter percentuais para arriscar um pouco mais. E esse arriscar também, ele tem ponderações que a pessoa calcula esse risco. Quem entende muito de imóvel sabe quando o imóvel é uma oportunidade ou quando é uma furada. Quem entende muito de carro para revender sabe quando um carro ali está sendo uma oportunidade ou quando é uma furada. Então, quem estuda muito renda variável e determinados tipos de investimentos sabe calcular aquele risco e não vai colocar toda a reserva numa... Você vai diversificar, por exemplo, meu dinheiro da aposentadoria, que eu vou me aposentar daqui a 40 anos, você pode botar bastante na renda variável. Não, vou me aposentar daqui a 10. É diferente, você vai direcionar para investimentos mais seguros. Mas só de você estar atenta a esse pensamento, Regina, que você falou, eu amo seu nome, Regina Rainha, eu acho... você vai, justamente, só de estar atenta, você vai perceber, assim, porque quem cai em golpe? Muita gente que quer ganho fácil, né? E aí vou procurar uma pessoa de confiança, vou me informar, porque na época dos juros baixos, gente, veio muito golpe, muita pirâmide, muita gente prometendo ganhos de 10% ao mês quando o país estava com uma taxa de juros de 2% ao ano. Então, esteja atento, sabe? Esteja atento, procura uma instituição de confiança. Nas corretoras existem assessores de investimento. Se você se sente mais seguro num banco, você procura opiniões diferentes, assim, também, além, né, do que está ali acessível, para você fazer valer, né? Você saber, olha, título de capitalização não é investimento, mas eu estou concorrendo ao prêmio, e você
pode ser sorteada, por que não? Né? Assim, é improvável, mas não é impossível, e ao mesmo tempo está ali rolando, né? Mas é investimento? Não é. O que é um investimento? Ana, tem o CDB, tem LCI, LCA. Vai procurando se informar um pouquinho de cada coisa. Tem algumas pessoas que eu sigo nas redes sociais que ensinam isso. Eu posso repassar esses contatos. Eu pensei que título de capitalização, esse tipo de aplicação fixa, fosse investimento. Bom, eu não considero, né? Muita gente não considera, mas assim, eu não estou dizendo que é ruim, necessariamente. Não, entendi, Muita gente diz, é ruim. Calma, você está concorrendo a um prêmio, tem um monte de gente que eu conheço que põe R$200 na loteria todo mês. Não vai ter nada disso de volta. E no título de capitalização você está concorrendo ao sorteio, e quando você chegar no final, você vai ter o que você colocou, né? Tem que ter cuidado para não sair antes. Luana, você que trabalhou em banco, sabe que os gerentes, quando você vai conversar, eles têm meta para bater, né? Exatamente. Então, você vendeu um título de capitalização, você vender sei lá o quê, e eles vão com isso batendo meta, né? Independente, às vezes não tem nada a ver com o seu objetivo. Eu também acabei comprando um título de capitalização do Itaú, porque assim, só não sei quanto por mês, R$70 está lá. Até hoje a conta já está acabando, eu não recebi nada. Isso já tem, sei lá, 4 anos, mais ou menos. Mas aguarda até o final. Isso hoje com meu pai, em quem confiar, a questão de confiar. No gerente do banco, ou de repente ou numa corretora de ações, por exemplo, que a Natália Arcuri faz, tem parceria, por exemplo, com a Modal, a Economia tem. Então, como que você faz essa... Sim. Nossa, é muito complicado na minha cabeça. Eu até indiquei o mais novo também já começar, como é que faz, né? Só aproveitando que ainda temos a pergunta da Maria, tá? Tá bom. Então, como faz? Eu gosto, por isso que eu falei, por exemplo, da Luciana Seabra, porque ela tem a empresa dela, né? E ela tem mais liberdade e independência para falar, gente, olha que fundo horrível, olha que não sei o que, essa previdência é ruim, essa é boa. Ela não faz publicidade para corretora. Corretora também tem meta, assim como gerente de banco. Isso é importante que você saiba. Você chega, às vezes, muitas corretoras querem clientes que têm ali pelo menos 300 mil para investir. Quando é menos, muitas vezes ela nem dá tanta atenção. Mas eu vou dar um exemplo prático, né? Eles chegam, botam, diversificam para mostrar que está tudo ok, até faz algo, um assessor ali que esteja, pode até fazer algo um pouco de acordo com o perfil da pessoa, mas ela ganha um percentual enorme para investimento em COI, que às vezes é pior que a poupança, às vezes não, às vezes dá mais. Mas assim, ele ganha comissão sobre aquilo, ele pega 5% que você tem e põe lá. Ele ganhou uma mega grana por fora, né? E você está crente que está abafando, que está aqui uma opinião diferente. Gerente de banco também tem meta, mas eu vou falar, quando eu era gerente, né, eu procurava não oferecer produtos que não tinham a ver com o perfil do cliente, né, porque o Banco Central hoje está em cima dos bancos nisso. Você não pode garantir que todos vão ser o mais correto possíveis, mas assim, você vai buscar, eu gosto de buscar algumas informações na internet, né? Eu vou indicar ali alguns perfis que eu sigo de pessoas que dão treinamento sobre investimentos e pode ser um caminho, mas antes de fazer esse tipo de treinamento, é legal você começar a guardar, né? Mesmo que seja uma aplicação que renda pouquíssimo, mas você vai estar trabalhando o hábito. Ótimo, obrigada, Ana. De nada. Maria, estamos caminhando aí para o final. Maria. Obrigada, Vê, por proporcionar esse encontro. Obrigada, Ana, pela generosidade de compartilhar tanto com a gente. A todo mundo que se colocou, que está aqui presente. E eu sempre termino as aulas com vocês querendo mais, né? E a Vê, eu já sei onde conseguir mais dela. E aí eu já procurei a Ana nas redes e eu não sei se a minha busca não foi bem sucedida ou se ela que eu não falo sobre esse assunto nas minhas redes, mas assim, como eu tô
por isso que eu falei que eu indico até outros perfis de finanças, assim, apesar de ter uma formação em finanças, eu hoje estou num momento definindo o que eu vou botar nas minhas redes sociais. Porque eu fiz durante muito tempo um trabalho como consultora, aí eu tinha muito conteúdo ali nessa parte, não era muito conteúdo, mas era um pouco. Mas eu dava muito treinamento e palestra desse assunto, e eu estou num momento decidindo, assim, o que eu vou focar. Eu Aí, estou na então, torcida, porque eu fui sua aluna no Tic-Tac e fiquei muito saudosa, estou muito feliz de ter essa nova oportunidade. E aí a minha pergunta é essa, onde ter mais de Ana Luísa Marinho falando para a gente tão generosamente? Obrigada. Gente, pode me procurar no WhatsApp qualquer dúvida, ou perguntando lá no grupo do clube mesmo, porque para o clube eu estou à disposição também. E aí, minhas redes, eu ainda estou pensando o que eu ponho, assim, estou no momento realmente de transição, assim. Amo falar sobre dinheiro, claro, mas como deixei de ser consultora, eu estou ponderando o que eu faço além do que eu já faço hoje, né? E muitas vezes o que acontecia é que quando eu era consultora, eu também nem tinha rede social, era só na indicação, aí eu nem dava conta da demanda, e aí eu nunca fui forte nas redes, né? Entrei no clube para melhorar minhas redes sociais, até tive um momento, foto, e postava alguma coisa, papá, mas eu ainda tenho esse déficit aí com a rede social. Seja o caminho que você definir, eu acho que a tua essência, que é tratar de um assunto tão difícil para uma cultura como a nossa, de maneira tão leve, né, tão humana, é o teu grande diferencial. Então, sugiro que você vá nessa linha, que você aposte em manter a tua essência, que é muito boa. Obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada mesmo, vou considerar. E por último, Rafael. Uai. Tá sem som também. Agora, calma aí. Ficou com som e desligou de novo. Melhorou? Sim, agora sim. Show de bola, gente. Então, o que eu queria falar é agradecer, cara, porque que energia boa, que coisa maravilhosa desses dois conteúdos sobre isso. Essas reuniões do clube são maravilhosas. Eu acho que, por mais que eu não quisesse falar de uma parte técnica, de como foi e tudo mais, eu só queria dizer que eu fiquei muito feliz de participar dessa aula. Ana, você é incrível, assim. Enfim, eu só queria dizer que eu estou muito feliz e quero já aplicar bastante coisa que eu estou precisando, porque isso aqui tá uma zona, né? Eu estou precisando organizar minha vida. Gente, contem comigo. Legal. Eu também queria agradecer, viu, Ana? Foi de muita ajuda para mim. Que bom. Muito obrigada. Valeu mesmo. Obrigada mesmo. Eu vou dar uma dica que eu me esqueci de dar ao longo do curso, que é a seguinte, né? Que muita gente, principalmente que está começando a empreender, mistura conta pessoa jurídica de conta pessoa física. Se você está nessa situação hoje, pelo menos concentra numa conta só, uma conta digital que não tem custo nenhum, né? Eu mesmo tenho uma conta pessoa jurídica digital. E a Ana nem tem o CNPJ, ok, mas se você tem um negócio, uma atividade, abre uma conta digital para você concentrar todas as entradas e saídas do seu negócio nessa conta. Vai facilitar muito para você, pelo menos, sentar uma vez por mês e planilhar aquilo, sabe? Depois eu posso gravar um vídeo curto, mostrar como é simples exportar um extrato para Excel, né, numa conta de banco, sabe? Mando lá no WhatsApp do grupo. E ter isso organizado faz toda a diferença, porque, assim, na administração tem uma premissa que é o que você não sabe, você não consegue administrar. Se você não tem dados, você não consegue administrar. Então, separa essa continha e vamos deixar tudo muito separado, que isso é muito, muito importante para quem empreende.
É isso, bem. Muito obrigada a todos pelo carinho, pela oportunidade. E vocês têm meu WhatsApp lá. Qualquer coisa é só mandar uma mensagem, tá bom? Ana, não sei o que mais que eu tô te devendo, mas assim, uma partezinha assim da minha alma, quase. Obrigada por sua generosidade em compartilhar. Muitas bênçãos e graças na sua vida por conta disso. O que você compartilha muda vidas. Então, eu agradeço muito por você fazer parte do nosso grupo, por você estar aqui com a gente, por você compartilhar e ser tão generosa. E eu agradeço a todo mundo que veio, tá bom? Um beijo, gente. Boa noite. Tchau. Um beijo, boa noite a todos. Boa noite a todos. Ana, ajudar a ver aí para Dubai, viu? Pelo amor de Deus, viu? Sim, ela vai, eu tenho certeza. Beijão, gente. Tchau, gente. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Não. Tá bem baixinho. Bem baixinho. Nada, agora eu não tô nada. E agora? Agora é perfeito. Agora eu não. Agora você que tá bem baixinha. Toda vez que eu falo, eu ouço também. Você tá me ouvindo bem, né? Eu tô. Pronto, eu vou fazer assim. Eu te ligo. Pra ver se... Eu te ligo por vídeo no WhatsApp. Tá bom? Já fechei aqui o WhatsApp. Não, pelo celular. Pelo celular. Como é? Ah, entendi. Entendi. Eu não estava ouvindo bem. Agora